Vamos lá, né? Dando continuidade à matéria do nosso curso de bacharel em teologia. Hoje vamos estar estudando a matéria de antropologia teológica, a doutrina do homem, como o homem fora criado. Vamos estar falando também da origem do pecado, o que o pecado causou na humanidade. O pecado, ele sendo entronizado na humanidade, ele trouxe algumas consequências. Então vamos estar narrando nesta matéria questões em relação à criação do homem, onde estava Deus quando resolveu criar todas as coisas. Então vamos lá. Estudar teologia não é uma opção, e sim uma necessidade. Esta é uma frase que nos acompanha há 20 anos, durante toda a nossa carreira dentro do campo da teologia. Quando eu vi essa frase pela primeira vez, era uma frase que eu encontrei num livro Conhecendo as Doutrinas Bíblicas de Myron Perry. Logo de início, quando eu tive o primeiro contato com a teologia, eu pensei que o escritor estava apenas filosofando, porque entender a mente de um teólogo não é uma tarefa fácil. Mas anos mais tarde eu vi e consegui perceber, ao estudar a Bíblia de uma forma minuciosa e cuidadosa, que o que Myron Perry estava falando era uma verdade, pode mais interessante. Porque quando a gente fala que estudar teologia não é opção e sim uma necessidade, é porque precisamos entender que tudo o que conhecemos acerca de Deus está registrado nas páginas seletivas da Bíblia Sagrada. Então não tem como entender a pessoa de Deus se não for por meio da sua palavra. Então estudar não é uma opção. Estudar teologia não é uma opção, e sim uma necessidade. Jesus sempre valorizou o ensino. Ele começou o seu ministério com um discurso e ele termina o seu ministério com outro discurso. E a Bíblia diz que houve uma ocasião que Jesus, ele chama a atenção dos discípulos, como também da multidão, onde ele vai dizer que é um erro não examinar as Escrituras, porque é nela que contém a vida eterna e é nas Escrituras que do próprio Cristo testifica. Então, tudo que sabemos acerca de Deus, Jesus e o Espírito Santo está nas páginas seletivas da Bíblia Sagrada. Então, estudar não é uma opção. Estudar, sim, é uma necessidade. Quando a gente fala de antropologia, precisamos entender que a antropologia, ela está associada tanto à ciência, como também está associado o que a Bíblia diz a respeito da origem do homem. Então vamos estar tratando da antropologia dentro do campo da ciência e vamos estar tratando da antropologia dentro do campo da teologia. Ok? Então, um conceito de antropologia dentro da perspectiva da ciência seria uma ciência que estuda o homem como um ser biológico, como um ser vivo, como um ser que é social ou sociável e como um ser cultural. Então, dentro da perspectiva científica ou dentro da teologia científica, da antropologia científica, ela se ocupa unicamente do que a ciência estuda acerca do homem, mostrando o homem como um ser biológico, social e cultural, diferente da antropologia teológica, que ocupa-se
unicamente o que a Bíblia diz a respeito do homem e da relação em que ele está e que deve estar com Deus. A palavra antropologia vem de duas variantes gregas, antropos, homem, e logia, estudo. Então, basicamente, a matéria de antropologia é a doutrina do homem, ou o estudo acerca do homem. Ok? Então, vamos lá. A origem do homem. Narrativa bíblica, vamos estudar. Vamos ver algumas questões relativas acerca da origem do homem. Vamos ver diversas teorias acerca da origem do homem. Vamos estar falando da unidade da raça e vamos estar falando da origem da alma. Quem criou a alma? E quem continua criando as almas? A alma já está criada, ela é criada de forma imediata. Então a gente vai estar vendo no decorrer desta matéria a narrativa bíblica acerca da criação do homem, questões relativas, teorias diversas, a unidade da raça humana e a origem da alma. Uma pergunta que a gente precisa fazer é que precisamos entender que Deus, ele é o Criador e ele é sustentador ou preservador de todas as coisas. Quando a gente fala da origem do homem, não podemos falar da origem do homem, da criação do homem, sem antes falar de algumas particularidades que antecedem este ato criativo. Aonde é que estava Deus, o Deus eterno, antes de ter criado o homem? Quem Deus criou primeiro? Os homens, os anjos, a terra, os céus. Precisamos entender que Deus criou tudo de uma forma organizada e de uma forma equilibrada. Antes de Deus ter feito o homem, a Bíblia nos dá a entender que Deus estava na eternidade passada. Porém, precisamos entender que Moisés ele usa a expressão onde ele diz que de eternidade, ele fala de uma eternidade, a eternidade, tu és Deus. Precisamos entender que a eternidade, por mais que não tenha fim, ela tem um começo. A Bíblia diz que Deus, ele é o Pai da eternidade. Se ele é o Pai da eternidade, logo a eternidade que não tem fim, ela fora criada por Deus. Ela não tem fim, mas existe um princípio de existência. Precisamos entender que existe a eternidade que está condicionada a Deus, sendo ele a própria eternidade, sendo a eternidade um atributo exclusivo da pessoa de Deus, e existe a eternidade que está condicionada ao homem. Então, quando Deus ele resolve criar todas as coisas, Deus ele está na eternidade passada, sendo esta eternidade passada ele próprio. É por isso que Moisés diz que de eternidade, se referindo a ele, de eternidade incriada, porque Deus é um ser incriado. Nós chamamos na teologia Deus de a causa incriada, porque não tem como dar uma definição precisa acerca da pessoa de Deus, acerca de quem é Deus. Paulo diz que o que de Deus podemos conhecer é aquilo que ele se deu a conhecer, aquilo que ele se revelou. Então não tem como a mente humana conhecer Deus na sua essência, na sua plenitude, na sua totalidade, até porque a mente humana não tem capacidade de definir em palavras quem é a pessoa de Deus, quem é Deus.
Então, o que de Deus conhecemos é aquilo que ele se deu a conhecer através da sua palavra, através de sua revelação especial, a Bíblia Sagrada, que é a revelação especial de Deus para a humanidade. Então, precisamos entender que quando Deus resolveu criar todas as coisas, ele está na eternidade passada, sendo esta eternidade passada ele mesmo. Deus, ele é eterno. Deus, ele é antes da eternidade criada e condicionada para o homem. Então, sendo ele a própria eternidade, ele é um ser incriado. Deus é um ser incriado, sem princípio nem fim. Antes que a eternidade existisse, Deus já existia. De eternidade, disse Moisés, a eternidade, tu és Deus. Então precisamos entender que quando Deus resolve criar todas as coisas, ele está na eternidade passada condicionada a ele, e na eternidade passada, ele resolve criar aquilo que ainda não existia. Então a gente precisa entender que a primeira coisa que Deus resolve criar não é o homem especificamente. Moisés, no capítulo de número 1 do Gênesis, versículo de número 1, ele vai narrar que no princípio criou Deus os céus e a terra. Então Moisés está relatando que no princípio, que é uma expressão portuguesa, quando a gente vem para o texto hebraico, existe a expressão Bereshit, Bara, Elohim. E quando a gente vai traduzir do original para o português, a gente não usa no princípio, a gente usa em princípio. Então Moisés está dizendo que em princípio, aonde este princípio de toda existência é o próprio Deus. Paulo vai deixar claro isso quando ele escreve a sua carta à igreja que está em Colosso. No capítulo de número 1, verso de número 15, Paulo vai dizer que nele, ou nele, está falando da causa incriada. Paulo está dizendo que tudo que existe veio dele. Ele é o centro de toda a existência. Ele é o centro de toda a criação. Ele é o centro de toda a vida. Ele é o ponto inicial de partida. Aí Paulo deixa claro que nele, o Deus eterno, Criador de todo o universo, o ser incriado, sem princípio nem fim. Paulo diz que nele, todas as coisas, Paulo deixa claro, que todas as coisas foram criadas nele. Aí Paulo deixa e destaca, visíveis, material, invisíveis, espirituais. Tudo foi criado por ele, o centro de toda a criação, e ele é antes, diz Paulo, de tudo aquilo que foi criado. Então não existia nada, existia apenas o Deus eterno. Então Deus, na eternidade passada, condicionada a ele, resolve criar as coisas, e a primeira coisa que Deus cria, segundo o relato de Moisés, é o exército celestial. Ele cria os céus e a terra. Então a primeira coisa que Deus cria de uma forma organizada e equilibrada é o céu. Então ele cria o céu e todo o exército celestial. Então observe que a primeira coisa que Deus cria é os céus, com seu exército celestial. O homem fora criado ainda? Ainda não. Aí depois Moisés, ele continua narrando. No princípio criou Deus os céus e depois a terra. Só que quando chega no verso de número 2, Moisés vai dizer que a terra, ela está sem forma, ela está vazia, ela está dentro das águas, e o Espírito de Deus
está se movendo sobre as águas, como se fosse uma pomba pairando nas águas, protegendo os seus ovos de um suposto predador. Então, basicamente, Deus cria a terra, só que esta terra que Deus cria é uma terra totalmente diferente desta terra que habitamos. Então, quando Moisés diz, no verso 2, que a terra sem forma e vazia, Moisés está falando de uma terra que agora está destruída. O texto hebraico sugere que ela tornou sem forma. Então quer dizer que antes ela era perfeita, mas ela tornou a estar sem forma, está vazia. Não faz sentido, se olharmos dentro da perspectiva intelectual, não faz sentido. Como é que Deus, que é um ser organizado, ele cria uma terra, e a terra que Deus criou, ela está sem forma e está vazia? Parece um paradoxo, parece um contrassenso, parece que não faz sentido. Moisés não está querendo dizer que Deus criou uma terra sem forma e criou ela vazia. O que Moisés está querendo relatar é que aconteceu alguma coisa para essa terra que Deus criou perfeita, ela se tornar sem forma e vazia. Então precisa entender que a terra do capítulo 1 de Gênesis, versículo 1, é uma terra. A terra do capítulo 1 de Gênesis, verso 2, é outra terra totalmente diferente. Então, do verso 1 para o verso 2, passaram-se séculos. Precisamos entender que Moisés vai relatar e vai dizer que Deus criou as coisas em 6 dias. E no sétimo, ele descansa. O número 7, ele aparece basicamente quase 300 vezes na Bíblia. Em língua hebraica, ele é chamado de Shivá, ou Shevá. O que é o Shivá ou Shevá? É o número 7. É o número que para os judeus é o número da perfeição. Significa totalidade, conclusão, perfeição. E é um número que aparece com muita frequência na Bíblia. A gente vê 7 castiçais, 7 candeeiros, 7 trombetas, 7 sacerdotes, 7 unção, 7 selos e muitas outras coisas que a gente vê a Bíblia mencionar com muita frequência este número. Certo? É um número que aparece basicamente quase 300 vezes na Bíblia. Então precisa entender que Moisés vai narrar e vai dizer que Deus, ele criou tudo em 6 dias e no sétimo ele descansou. Mas em nenhum momento Moisés, ele diz no texto que esses dias da criação são dias de 24 horas. São dias que está associado ao homem. São dias da eternidade, não são dias de 24 horas. Não são dias que podem ser cronometrados. São dias que envolvem dias de Deus, dias do eterno Deus. Então, estes 6 dias, ou esses 6 atos criativos da pessoa de Deus em relação ao primeiro ao 6º dia, precisamos entender que são dias de Deus, que não podem ser cronometrados. Então, se formos analisar dentro dessa perspectiva, a Bíblia diz que um dia para Deus é como 1000 anos. E 1000 anos é como um único dia. Então, se um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia, e se a Bíblia diz que Deus criou a terra em 6 dias, e se formos pegar essa perspectiva, a terra não seria, ou não teria sido criada em 6 dias de 24 horas, mas sim em 6 dias do Deus eterno. Então, se um dia para ele é como 1000 anos, possivelmente
a terra seria construída, ou criada, ou recriada, a gente vai estar falando acerca disso, em 6.000 anos aproximadamente. Precisa entender que a expressão dia em língua hebraica é Yom, em língua grega é Remera. Tanto Yom como Remera, tanto dia em hebraico e em grego, quando aparece o texto sagrado, não tem um sentido definido, mas um sentido indefinido. É só para a gente ter uma noção de como as coisas aconteceram. Ok? Então vamos lá. A origem do homem, narrativa bíblica. O principal registro bíblico da criação do ser humano está ali no capítulo 1, versículo 26 ao 30, capítulo 2 e 7 e versículo 21 ao 23. Então a narrativa bíblica, ou a principal narrativa, o principal registro da criação do ser humano está baseada no capítulo 1 e no capítulo 2 do livro do Gênesis. Então precisamos entender que primeiro Deus cria o céu, o exército celestial, depois que Deus cria a terra, e na sequência Deus cria o homem para administrar e para cuidar de tudo aquilo que Deus fez. Então vamos tentar entender aqui algumas particularidades. Então Deus faz primeiro o céu e o exército celestial, em seguida Deus faz a terra, e depois Deus faz o homem. Só que a pergunta que não quer calar: se Moisés está dizendo que a terra, no verso 2, ela está sem forma e vazia, parece que Deus criou algo que não era tão perfeito. É isso que a Bíblia está dizendo? Não. Até porque o relato bíblico, ele é bem esclarecedor, onde o próprio Deus vai dizer que tudo que ele fez era bom e era perfeito. Então a primeira terra que Deus criou, nós a chamamos de o Éden original. Era uma terra composta de um reino mineral. A gente vai falar acerca dela. A terra do capítulo 1, verso 1 é uma. A terra do capítulo 1, verso 2 é outra. E a terra que vivemos é outra. Entendeu? Então vamos lá. Existe a terra original, a caótica e a terra restaurada. Porque na realidade essa terra que vivemos, ela não é nem a terra original, ela não é a terra caótica, mas ela é a terra restaurada, que foi tirada de dentro das águas, e Deus começa agora a recriar. Mas pastor, ficou difícil a compreensão. Então eu vou te ajudar a compreender de uma forma mais detalhada, no passo a passo. Quando Deus ele cria o céu e a terra, isso indica que ele cria também um exército celestial. Então ele cria querubins, serafins, anjo e arcanjo. Ele cria todo o exército celestial, certo? Sendo que precisamos entender que Deus cria tudo perfeito, Deus cria tudo harmônico, sendo que, infelizmente, um desses seres, ele vai pecar contra Deus, um desses seres, ele peca contra Deus, e será entronizado agora, na história, um sentimento que nunca existiu. Exemplo, o pecado. O pecado agora ele será entronizado assim na raça humana. O pecado não existia e agora passa a existir. Quando a gente fala
que o pecado fora gerado, fora criado. Uma coisa que precisamos entender é que o pecado ele não é criado em Adão. O pecado ele não é gerado na pessoa de Adão. O pecado é gerado no coração do querubim ungido, que Jerônimo, quando traduz a Vulgata Latina no quarto século, dá o nome de Lúcifer. Então a gente precisa entender que ele peca, ele vai se rebeliar contra Deus, juntamente com ele, uma terça parte dos anjos também vão se rebeliar contra Deus, e Judas dá uma descrição, e Judas diz que houve uma batalha de um lado Miguel e seus anjos, do outro lado Satanás e seus anjos, e nesta batalha travada entre eles, Judas diz que eles foram abatidos. Então precisa entender que Lucas, o historiador Lucas, ele dá uma narração acerca de um acontecimento muito interessante. Lucas diz que eis que eu vi Satanás cair do céu como um raio. A Bíblia diz que todos eles foram lançados ao profundo do abismo. Então isso indica que a terra, que era o Éden original, composta de um reino mineral, a Bíblia diz, conforme o relato de Ezequiel no capítulo 28, verso de número 13 em diante, vai dizer que este Éden original era uma terra rica, perfeita. Existia lá ouro, esmeralda, carbúnculo, safira, o topázio. Então era uma terra muito rica, era uma terra muito boa. Sendo que, como uma terça parte é lançada e choca com esta terra que era perfeita, ela agora passa a ser destruída, ela recebe um choque. E isso indica que, provavelmente, a primeira terra que Deus criou ela e ela era habitável. Como assim, pastor? A terra era habitável. Se Moisés está dizendo que a terra ela está sem forma e ela está vazia. Como é então que a terra ela está habitada? Precisa entender que a gente vai ver daqui a pouco, a gente vai projetar aqui que Isaías, ele dá um relato onde ele vai dizer que Deus fez a terra e não a criou vazia, criou ela para ser habitada. Aí o próprio Jeremias, como também Isaías, vai deixar claro que Deus, ele é quem vai dissipar os moradores da terra. Então precisa entender que quando a gente fala dos dinossauros, as pessoas às vezes ficam até chocadas. Se você for em qualquer museu espalhado aí pelo mundo, existem dados científicos, existem dados arqueológicos, históricos, entendeu? Existem os fósseis que comprovam a existência de animais que foram extintos há milhares de anos. Então Isaías diz que essa primeira terra que Deus cria, que era riquíssima, tinha vida. Então provavelmente esses animais viviam nesta primeira terra. E com a queda do diabo na terça parte dos anjos, essa terra recebe um impacto e ela é destruída. Aí é onde entra o verso de número 2. Aí Moisés vai dizer, a terra está sem forma, está vazia, está dentro das águas. Por quê? A terra recebe o impacto e ela é submergida para dentro das águas. E o Espírito de Deus fica por cima das águas, pairando, preservando a terra. Porque precisa entender que a terra está sem forma, ela está vazia, está destruída, está dentro das águas, mas ela é um projeto de Deus. Ela faz parte do projeto de Deus. Ok? Então, dentro da narrativa bíblica, em relação à questão da origem do homem, o principal registro bíblico que fala da criação do ser humano está no capítulo 1
e no capítulo de número 2 do livro do Gênesis. Berkhof, segundo Berkhof chama a nossa atenção para o fato de que no relato bíblico da origem do homem, segundo Berkhof, há certas particularidades que vai diferenciar o homem dos demais seres vivos na sua origem. Então Berkhof ele chama a nossa atenção, onde Berkhof vai relatar que existem certas particularidades que vai diferenciar o homem dos animais. Berkhof quer dizer que Deus faz os animais de uma forma e o homem ele faz de uma forma totalmente diferente. Então, segundo Berkhof, algumas particularidades que vai diferenciar o homem dos demais seres vivos criados ali em sua origem. E ele destaca, Berkhof, 5 aspectos. Ele vai dizer que na criação do homem, que fora diferente da criação dos demais seres vivos, segundo Berkhof diz que houve um conselho